Olá, estamos de volta. Meu nome é Mônica e nós iremos continuar nossos estudos acerca do código genético, falando do dogma central da biologia. Então, nesse vídeo, nós iremos começar a discutir a duplicação ou replicação do DNA e a transcrição do RNA mensageiro. Chamo a atenção de vocês para um fato muito importante. A transcrição de RNA mensageiro é diferente entre as células eucariontes e procariontes. E essa diferença vai conferir uma vantagem específica para a célula eucarionte. Assista até o final do vídeo para vocês entenderem que vantagem é essa e poderem então aproveitar ao máximo o conhecimento adquirido para que posteriormente possamos continuar, que vamos começar a contar, né, falar sobre a tradução de proteína. Vamos então, a partir de agora, né, começar a estudar a duplicação do DNA e a transcrição do RNA mensageiro. São os mecanismos fundamentais que sustentam a vida e também a hereditariedade das células. Como nós falamos no vídeo anterior, o dogma central da biologia molecular, ele nos diz que, a partir da molécula de DNA, existe a produção de uma proteína que vai executar funções dentro da célula. Eu estou agora falando de células eucarióticas, tá, gente? Para que ocorra a produção da proteína ou tradução, nós temos de ter o DNA fazendo a transcrição dessas informações para o RNA mensageiro, que então vai se deslocar para o citoplasma e dar início à tradução da proteína. Esse fluxo é unidirecional, que é a informação genética passa do DNA para a proteína, e ele vai ser essencial para a expressão dos genes e funcionamento de todas as células vivas. Porém, devemos aqui colocar, é claro, novos estudos que estão sendo realizados, artigo publicado recentemente, que fala que uma determinada proteína conseguiu fazer o caminho inverso, ou seja, ela conseguiu produzir a molécula de DNA. Posteriormente, poderíamos discutir esse assunto, que é extremamente interessante. Então, quando falamos em duplicação do DNA ou replicação, nós estamos querendo começar a falar sobre a base da hereditariedade. A duplicação do DNA ele é conhecida como um processo semi-conservativo, uma vez que na duplicação uma molécula vai dar origem a outras duas moléculas de DNA, sendo cada filamento molde da molécula original, ou seja, você vai ter um filamento que vai servir de molde para gerar um novo filamento. E aí é um processo semi-conservativo. Vamos ter também, nesse momento, participação de enzimas que são consideradas essenciais. Temos, nesse caso, a DNA helicase, que é a enzima que abre a dupla hélice, rompendo as pontes de hidrogênio. E vamos ter a DNA polimerase, que é aquela que vai, a partir dos nucleotídeos, da leitura das bases nitrogenadas contidas no filamento do DNA, ela vai sintetizar as novas fitas do DNA. Para isso acontecer, conforme já adiantei aqui, a DNA polimerase, a enzima, ela vai seguir um pareamento preciso, onde nós vamos ter a leitura dessas bases aqui, adenina, timina emparelhando e citosina e guaninas emparelhando entre si, e com isso garantindo a fidelidade da cópia. Ou seja, procura a DNA polimerase, ela procura fazer exatamente, garantir essa fidelidade, não pode ter erro. Então, ela garante que vai haver esse tipo de leitura. Embora, raríssimas vezes, possa não acontecer isso. E a própria DNA polimerase, ela vai fazer a correção, caso haja algum erro de leitura. Vamos adiante. Aqui, então, esquematizado, uma molécula de DNA, né, com a sua dupla hélice. Aqui começa a ver a formação da forquilha de replicação, começa também a ver a participação das enzimas envolvidas na replicação. Vamos ver, assistir o vídeo a seguir, onde iremos estar, então, explorando, né, essas enzimas, além da DNA polimerase, além da helicase, temos também enzimas conhecidas pelos nomes de ligase, que vai fazer a ligação entre os nucleotídeos, que mais tarde, posteriormente, nós vamos estar tocando nesse assunto. Vamos agora assistir. A duplicação do DNA começa com a enzima helicase, que desenrola a dupla hélice. Então, aqui conforme foi mostrado, aqui a molécula de DNA, né? Ela é uma molécula em formato espiralado, em forma helicoidal. A partir do momento em que vai ocorrer a replicação, ocorre a abertura dessa dupla hélice por uma enzima chamada helicase, e vai haver, juntamente a essa abertura, que isso é um conjunto, tá, gente? Isso é de forma assim, como é que eu vou falar? Não é um procedimento após o outro, eles vão ocorrendo instantaneamente. A DNA polimerase, ela vai entrar, ela vai começar a trabalhar essa molécula. Como assim? Uma enzima chamada primase, ela vai depositar uma molécula de RNA que a DNA polimerase vai substituir por DNA e começar então a fazer a leitura da molécula de DNA. Temos que falar uma coisa importante.
A DNA polimerase sempre realiza a leitura da molécula de DNA no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, temos duas fitas nesse momento. Vamos aqui esquematizar. Se a DNA polimerase está fazendo a leitura 5 linhas, 3 linhas nesse sentido, a outra fita, que é antiparalela, vai estar em sentido contrário. Então, a DNA polimerase nessa outra fita, ela vai andar também em sentido contrário, 5 linhas, 3 linhas. É como se ela estivesse andando para trás. Ao fazer essa movimentação, os nucleotídeos que vão sendo adicionados de acordo com a leitura das bases nitrogenadas, né, ela vai fazendo a leitura, esses nucleotídeos vão ficando fragmentados, vão ficando, assim como vou dizer, separados entre si. E esses nucleotídeos que vão sendo dispostos dessa forma são chamados de fragmentos de Okazaki. Para que possa haver, então, a ligação entre eles, entra em ação uma enzima chamada DNA ligase, que vai religar esses nucleotídeos. Essa fita, que inicialmente fica com esses buraquinhos aí entre um nucleotídeo e outro, ela é conhecida pelo nome de fita descontínua. Ela está sentido ao contrário à fita líder, que é a fita contínua, onde não vai haver formação de fragmentos de Okazaki, porque a molécula está, né, seguindo 5 linhas, 3 linhas. Então, eu espero que tenha dado para entender esse formato da replicação. Então, os pontos importantes da replicação do DNA, conforme falei, a DNA primase, ela deposita ali, né, iniciadores de RNA, que a DNA polimerase, que aqui no caso é A1, ela vai substituir por DNA. Ela substitui por DNA e começa então, e no caso nós chamamos de origem da replicação, começa a fazer a leitura da molécula. Uma outra enzima chamada DNA helicase dá origem à forquilha de replicação, que seria o quê? Ela começa a abrir a molécula de DNA num sentido e no outro, conforme foi falado, assim como ocorre com a molécula de DNA polimerase, que segue num sentido na fita líder e em outro sentido na fita descontínua, né? A formação dos fragmentos de Okazaki. Já estou adiantando. Ó. A fita contínua é chamada fita líder e a fita descontínua é chamada para fazer. A fita descontínua ela é chamada, não, desculpa. A fita descontínua dá origem, então, aos fragmentos de Okazaki, onde a DNA polimerase vai seguir em sentido contrário à fita líder, sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas, em ambas as fitas. Por quê? Porque a molécula de DNA é antiparalela. Temos também a enzima ligase, que vai estar ali ligando esses fragmentos de Okazaki. Lembrando que os nucleotídeos presentes na molécula de DNA funcionam como se fossem tijolos. São chamados de DNTPs. São os desoxirribonucleotídeos trifosfatados. Como daqui, temos desoxiadenina trifosfatada, desoxicitosina trifosfatada, aí vem guanina, timina trifosfatada. Esses termos que são colocados dessa forma, eles visam a dar o primeiro entendimento do processo de replicação e principalmente para aqueles que têm interesse em estudar o procedimento de PCR, que é a amplificação da molécula de DNA em laboratório, começar a se familiarizar com os termos. Aqui nós temos a máquina molecular em ação, que é como falei, a DNA helicase ela vai desenrolar essa dupla hélice, criando a forquilha de replicação. Aí vai ter nucleotídeo livre para se parear com fita molde, né, formando as duas moléculas idênticas de DNA. Então, de uma molécula de DNA, eu tenho a formação de duas outras. Aqui mostrando novamente a molécula de DNA com uma dupla hélice, aqui no caso uma forquilha de replicação sendo formada, começa a abertura da molécula e a origem da replicação, né, que é a partir da deposição da DNA primase dos iniciadores, ou também chamados primers. A transcrição é outro processo. A transcrição, você tem um DNA dentro do núcleo que vai dar origem ao RNA mensageiro. Então, o DNA está lá dentro do núcleo das células eucarióticas, forma o RNA que irá em direção ao citoplasma. A enzima que vai fazer a transcrição chama-se RNA polimerase, que vai acessar o DNA. Ela vai ler a fita molde do DNA e sintetizar o RNA mensageiro também na direção 5 linhas, 3 linhas. Considerando que o RNA, né, nesse momento aqui, nós estamos considerando ele como fita simples. Então, no RNA, nós temos a fita timina sendo substituída pela uracila. Fita não, desculpa. A base timina substituída por uracila pela RNA polimerase e criando, então, um código ligeiramente modificado. Ou seja, enquanto no DNA eu tinha timina emparelhando com adenina, eu vou ter agora a uracila emparelhando com adenina. Aí formando a molécula de RNA. Aqui está o emparelhamento, conforme foi mostrado no vídeo anterior. E essa precisão, essa transcrição é precisa. Não pode ter erro. Porque se tiver um erro, a informação vai ser passada de maneira errada para a produção da proteína. Então, a RNA polimerase percorre o DNA com uma máquina de leitura molecular, criando uma cópia fiel em RNA, que carregará a informação genética para fora do núcleo. Essa informação vai sair, então, do núcleo para o citoplasma. Só que não é assim tão fácil. A molécula de RNA ela não sai direto para o citoplasma logo após ser formada, não, gente.
E, posteriormente, nós vamos falar sobre isso. Aqui nós temos um videozinho mostrando exatamente a saída da molécula de RNA mensageiro do núcleo para o citoplasma nas células eucariontes. A transcrição ocorre quando a RNA polimerase copia o DNA para formar um RNA mensageiro. Ela viajando, né, para encontrar o ribossomo lá dentro do citoplasma e iniciar a tradução. Então, já vimos da síntese do RNA, que é a RNA polimerase, que vai sintetizar o RNA a partir dos ribonucleotídeos trifosfatados. Lá eu tinha desoxirribonucleotídeos, aqui eu tenho ribonucleotídeos. Adenina, citosina, TP, né? Guanina e uracila, UTP. Os transcritos, os RNAs que são transcritos em bactérias, são chamados policistrônicos. Por quê? A bactéria, um único RNA, ele vai produzir diversas proteínas. No caso das moléculas, das células eucarióticas, os transcritos são monocistrônicos, uma molécula de RNA construindo determinada proteína. Mas eu estou falando de DNA, RNA, mas o que seria o gene? Como é que surge na literatura essa palavra? O que significa? O gene é justamente aquele pedaço de DNA que está sendo lido e sendo traduzido em RNA mensageiro para a formação da proteína. Então, isso é que nós chamamos de gene. Não é a molécula toda de DNA que vai ser transcrita para RNA mensageiro. Vai ser transcrita o pedaço do DNA que a célula está precisando. E esse pedacinho é o gene. E o gene determina uma proteína na célula eucariótica. Um tipo de proteína. Mas qual vai ser a diferença entre a transcrição do RNA de um eucariótico para um procarioto? Vamos pensar do humano para uma bactéria. É igual a transcrição? Logicamente que não. Como eu falei, o DNA do eucarioto está dentro do núcleo, ele vai sofrer um processo de transcrição em RNA mensageiro, só que esse RNA mensageiro ele precisa ir para o citoplasma, certo? Para poder fazer a proteína. Mas para poder sair daqui de dentro do núcleo, ele passa meio que um processo de conferência. Ele precisa ver a qualidade desse RNA mensageiro. O que acontece? O DNA da célula eucariótica, vamos pensar o DNA do ser humano, ele é composto por dois filamentos, uma dupla hélice, porém nessa dupla hélice existem trechos do DNA que são chamados de introns e outros trechos que são chamados de exons. Os introns, chamados popularmente como intrometidos, são sequências presentes no DNA que não são capazes de codificar a proteína. Já os exons, eles codificam a proteína. Quando é feita a leitura desse pedaço do DNA, essa leitura do gene que está aqui, feita a transcrição, se forma um transcrito de RNA. Esse transcrito é misto, tem introns e exons. Mas já que esse pedaço ele não vai constituir uma proteína, tem que remover os introns. Aí o que acontece? Primeiramente, uma transformação bioquímica dessa molécula de RNA. Um capeamento 5' que é a colocação aqui de um cap de metilguanosina, que é feito por uma enzima determinada. E, ao final da transcrição dessa primeira molécula, é adicionada uma cauda poliadenina, uma cauda na extremidade de 3 linhas. E, além disso, o splicing. O splicing é justamente a remoção dos introns. Então, feita a transcrição, feita a colocação da cauda poliar, do cap na extremidade de 5 linhas, assim como o splicing com a remoção dos introns, obtém-se uma molécula de RNA mensageiro que vai ser exportada para o núcleo em direção à tradução da proteína. Agora, na bactéria, não. O procarioto não tem introns e exons. O DNA deles é uma única coisa. Então, vai ser logo transcrito em RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, ele vai ser produzido dentro do próprio citoplasma, porque procarioto não tem membrana nuclear. Ao fazer a transcrição, imediatamente ocorre a tradução, ou seja, a transcrição do RNA mensageiro ocorre em conjunto com a produção da proteína, com a tradução. Então, aqui novamente a figura, né, do gene eucariótico, que possui regiões codificadoras chamadas de exons, regiões não codificadoras chamadas de introns. Para que eu remova esses intrometidos, eu preciso que ocorra o splicing, que é essa estrutura aqui amarela. Isso aqui nós chamamos de spliceosomo. Então, com isso, o intron vai sair e nós vamos ficar apenas com os exons. Só que temos um problema. Com toda essa complexidade da célula eucariótica, é muita perda de tempo, não é mesmo? Mas vamos ver por que acontece isso. O DNA das células eucariontas tem introns e exons, o RNA sofre um splicing, cap na extremidade 5' cauda poliar na extremidade 3'. Nas células procariontes é muito mais simples, né? O DNA não possui introns, então a transcrição e tradução ocorre ao mesmo tempo já dentro do citoplasma. Qual a vantagem para a célula eucarionte de ter toda essa complexidade na transcrição? Bem, considerando que o RNA mensageiro está sofrendo lá aquelas transformações bioquímicas dentro do núcleo antes de ir para o citoplasma, qual a vantagem desse processamento bioquímico para a célula eucarionte? É justamente a vantagem é a possibilidade do splicing alternativo.
porque quando removidos os introns e permanecem os exons na fita de RNA mensageiro, devido ao splicing alternativo, esses exons eles conseguem se organizar de diferentes formas na fita de RNA mensageiro. Em consequência, vamos ter a produção de um determinado tipo de proteína que vai ter diferentes variantes, e essas diferentes variações poderão atuar em diferentes locais no organismo, e com isso desempenhando funções diversas. É certo que a célula eucariótica, então, vai ter uma grande vantagem em relação à célula procariota, porque ela de uma mesma proteína, ela vai conseguir variações que irão executar diferentes funções. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, preparem-se para os novos vídeos que estão por vir. Ainda teremos mais um vídeo que vai falar agora então sobre tradução da proteína, e com isso nós terminaremos a discussão sobre o dogma central da biologia. Obrigada.